Alois Alzheimer, professor acadêmico alemão. Alois Alzheimer, Mark Tebereit, 14 de junho de 1864, Breslau, 19 de dezembro de 1915, foi um psiquiatra e neuropatologista alemão conhecido sobretudo por ter sido o primeiro autor a reconhecer como entidade patognomônica distinta a doença neurodegenerativa que hoje tem o seu nome. Alzheimer trabalhou também com Emil Kraepelin, autor da primeira classificação moderna dos vários tipos de doenças psicóticas, que mais tarde identificaria o primeiro caso publicado de demência pré-senil de Alois como doença de Alzheimer. Alois Alzheimer. Alois Alzheimer. Alzheimer por volta de 1915. Nome completo Aloysius Alzheimer. Conhecido, por descoberta do mal de Alzheimer. Nascimento 14 de junho de 1864. Mark Tebereit, Reino da Baviera. Atual Alemanha. Morte 19 de dezembro de 1915, 51 anos. Breslau, Reino da Prússia. Atual Wrocław, Polônia. Nacionalidade alemão. Alma Mater Universidade de Tübingen. Universidade de Würzburg. Universidade Humboldt de Berlim. Ocupação médico e psiquiatra. Assinatura. Biografia. Primeiros anos e educação. Local de nascimento de Alois Alzheimer em Mark Tebereit. Aloysius Alzheimer nasceu em Mark Tebereit, Baviera, em 14 de junho de 1864, filho do segundo casamento de Edward Roman Alzheimer, sua mãe era Therese Bach. Seu pai serviu no cartório na cidade natal da família. Alzheimer viveu uma infância despreocupada. De 1870 a 1874, ele frequentou a escola católica de Mark Tebereit, mas seu pai não via nesta cidade a possibilidade de uma educação escolar satisfatória. A família Alzheimer se mudou para Aschaffenburg quando Alois ainda era jovem, a fim de dar a seus filhos a oportunidade de frequentar o Royal Humanistic Gymnasium. Alois ficou em um albergue para estrangeiros e em 1874 ele frequentou o ginásio humanista local. Enquanto isso, até 1874, 5 irmãos de Alois nasceram, 2 mulheres e 3 homens. Em 1878, todo o resto da família se mudou para Aschaffenburg. Em 1882 Therese, sua mãe, morreu, seu pai se casou com Marta Catarina Maria Geiger, com quem teve o último filho. Em 14 de julho de 1883, Alois passou no exame de bacharelado. Depois de se formar na Abitur em 1883, Alzheimer estudou medicina na Universidade de Berlim, na Universidade de Tübingen e na Universidade de Würzburg. Durante seu último ano na universidade, Alzheimer foi membro de uma fraternidade de esgrima e até recebeu uma multa por perturbar a paz enquanto estava com sua equipe. Durante sua época de escola, Alzheimer mostrava particular propensão a assuntos científicos e, após a graduação, decidiu se dedicar para a profissão médica que até então nenhum membro de sua família havia escolhido. Ele decidiu, por conselho de seu pai, estudar medicina em Berlim, considerada a Meca da medicina, onde também estava Rudolf Virchow, médico e político alemão. No semestre de inverno de 1883, ele começou seus estudos na Universidade Humboldt de Berlim, em Berlim. No verão de 1884 ele se matriculou na Faculdade de Medicina de Würzburg, onde realizou atividades mais sociais do que acadêmicas. Em 1885, ele realizou facilmente o Physicum, o exame médico preliminar. No semestre do inverno seguinte Alois começou o verdadeiro estudo da medicina, ele se matriculou em aulas de patologia geral e no curso clínico de intoxicação. Durante o semestre de inverno de 1886, ele frequentou a Universidade de Tubinga. Em 1887, com apenas 23 anos, após sua dissertação sobre as glândulas de cerumen, resultado de um trabalho experimental realizado sob a supervisão do grande Albert von Kolliker, ele foi proclamado doutor em medicina. No ano seguinte, ele passou no exame estadual em Würzburg, com o julgamento de excelente, e recebeu a qualificação de médico para o território do Império Alemão. Em 1894, ele se casou com Cecile Simonette Nathalie Geisenheimer, com quem ele teve 3 filhos. Um dos padrinhos era seu grande amigo Franz Nissl. Cecile morreu em 1901. Morte. Em agosto de 1912, Alzheimer adoeceu no trem a caminho da Universidade de Breslau, onde havia sido nomeado professor de psiquiatria em julho de 1912.
Provavelmente ele teve uma infecção estreptocócica subsequente de uma febre reumática, levando a doenças cardíacas valvulares, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Ele nunca se recuperou completamente desta doença. Alzheimer morreu de insuficiência cardíaca em 19 de dezembro de 1915, aos 51 anos, em Breslau, Silésia, atualmente Wrocław, Polônia. Ele foi enterrado em 23 de dezembro de 1915 ao lado de sua esposa no cemitério de Frankfurt am Main. Carreira: Auguste Deter, a paciente de Alois Alzheimer em novembro de 1901. Primeira descrição de um paciente com a doença de Alzheimer. Em 1888, Alois passou 5 meses prestando assistência a mulheres doentes mentais antes de assumir um cargo no asilo mental da cidade de Frankfurt am Main, no Staatliche Anstalt für Ihre und Epileptische, asilo para lunáticos e epiléticos. Seu chefe era o reitor Emil Scioli, um notável psiquiatra alemão. Outro neurologista, Franz Nissl, começou a trabalhar no mesmo asilo com Alzheimer e se tornou seu colega de confiança. Juntos, eles conduziram pesquisas sobre a patologia do sistema nervoso, especificamente a anatomia normal e patológica do córtex cerebral. Os três estavam em posição de transformar a clínica em um hospital psiquiátrico com características de sanatório, eles introduziram o princípio da não restrição. Além do uso desse método, da terapia de entrevistas, uma outra grande contribuição foi a busca pelas causas orgânicas das doenças mentais. Para o jovem Alois, a colaboração com Nissl era uma verdadeira fortuna, eles eram os fundadores da histopatologia do córtex cerebral. No início do século, o nome de Alois Alzheimer ficou conhecido por suas publicações sobre aterosclerose cerebral. Enquanto estava no asilo de Frankfurt, Alzheimer também conheceu Emil Kraepelin, um dos psiquiatras alemães mais conhecidos da época. Kraepelin tornou-se um mentor da doença de Alzheimer, e os dois trabalharam muito perto ao longo dos anos. Quando Kraepelin se mudou para Munique para trabalhar no Royal Psychiatric Hospital em 1903, ele convidou Alzheimer para se juntar a ele. Na época, Kraepelin estava fazendo pesquisas clínicas sobre psicose em pacientes senis. Alzheimer, por outro lado, estava mais interessado no trabalho de laboratório de doenças senis. Os dois enfrentariam muitos desafios envolvendo a política da comunidade psiquiátrica. Como, por exemplo, acordos formais e informais seriam feitos entre psiquiatras em asilos e universidades para receber cadáveres. Em 1904, Alzheimer completou sua habilitação na Universidade de Munique, onde foi nomeado professor em 1908. Posteriormente, deixou Munique e foi para a Universidade de Breslávia em 1912, onde aceitou um cargo de professor de psiquiatria e diretor do Instituto Neurológico e Psiquiátrico. Sua saúde se deteriorou logo após sua chegada e ele foi hospitalizado. Alzheimer morreu 3 anos depois.